Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Jovem é morto no Salgadinho de Olinda com disparos de arma de fogo. Desconhecidos assassinam rapaz a bala no bairro do Ibura. Jovem abatido a tiros de revólver em São Lourenço da Mata. Rapaz assassinado a bala na Vista Alegre do Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi assassinado com disparos de arma de fogo esta madrugada na rua Capitão José Primo, no bairro do Caetés Velho, em Abreu Lima, num crime de autoria e motivos também ignorados. Edson Firmino dos Santos, de 25 anos de idade, residente na comunidade Morro da Fumaça, no bairro Renascer, em Itamaracá, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Travessa Olho d'Água, pertinho do campo de futebol, lá no Morro da Fumaça. Crime praticado por elementos desconhecidos. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi encontrado morto a bala e carbonizado na comunidade Mangabeira, pertinho da Assembleia de Deus, no bairro Tabatinga, em Paulista. No bairro da Tabajara, em Paulista. Por sinal, muitos crimes estão ocorrendo naquela localidade, cidade de Tabajara, em Paulista. O corpo do rapaz, ainda não identificado, foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Edmilson Luiz Cavalcante, um jovem com 18 anos de idade. Ele foi baleado no bairro do Salgadinho, em Olinda, por um elemento desconhecido. Saiu cambaleando, pulou o muro da área do Espaço Ciência, lá em Salgadinho, e acabou morrendo. A informação é de que ele estaria cometendo assaltos a pessoas numa parada de ônibus naquela localidade, quando foi baleado por um estranho. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O senhor Cícero de Andrade, com 61 anos, foi assassinado a bala na Travessa Venezuela, no bairro do Cedo, em Caruaru, num crime de autoria e motivos não informados. O trabalhador rural José Nivaldo de Lira, 37 anos de idade, residente no sítio Olho d'Água, cercado em zona rural de João Alfredo. Ele dirigia o carro dele, um Gol de placa KHV 1765, pelo sítio Fundão, lá na zona rural de João Alfredo. Ele estava acompanhado da esposa Cristina e um filho de 10 anos, quando foi interceptado por elementos no outro carro que atiraram nele. Ele tentou correr a pé, mas foi alcançado pelos criminosos e executado. A esposa dele e o filho passaram mal diante da situação e foram socorridos no hospital local. O jovem Wallace Lucas da Silva, de 19 anos, residente na rua Merandolina, que fica no bairro Riachão, em Caruaru. Ele dirigia o carro dele de placa BKV 3226 com a esposa dele, Gisele Cavalcante da Silva, quando foi assassinado a bala por homens no outro carro. A esposa dele ficou ferida e foi socorrida no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Marconi Luiz dos Santos, de 42 anos de idade, residente na rua Santa Maria, bairro Nova Descoberta, na cidade de Escada, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Praça da Bandeira, em frente ao mercado público lá de Escada, por 2 homens que em seguida fugiram numa moto. A informação é de que Marconi seria viciado em drogas desde os 13 anos de idade. Anderson Santos Pereira da Silva, de 17 anos, foi assassinado a golpes de faca na rua Ananias Félix e Ramos, em Brejo da Madre de Deus, crime de autoria e motivos desconhecidos. Claudemir José da Silva, de 33 anos, residente na Rua da Paz, Vila Nossa Senhora de Fátima, em Amaragi, foi assassinado a bala, tendo sido ainda levado para o hospital do Helder Câmara do Cabo, e ainda chegou a ser removido aqui para o HR, mas já chegou sem vida. O corpo de Claudemir José da Silva foi removido para o IML e o crime, segundo informações, foi cometido por um só elemento desconhecido. Átila da Silva Silvério, jovem com 18 anos, residente na Rua do Maranhão, em Vitória de Santo Antão. Ele veio do estado de São Paulo no último dia 4, estava morando com uma amiga lá em Vitória, e ontem à noite ele foi morto com tiros na cabeça
no local pertinho da residência onde ele estava morando. Elementos desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações, Átila se prostituía naquela localidade e que também seria usuário de drogas. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Agora a gente chama a repórter Juliana Oliveira para falar sobre a Operação Torrentes. A Polícia Federal em Pernambuco apresentou os detalhes da Operação Torrentes 2, que investiga o desvio de recurso público federal e corrupção envolvendo empresários e oficiais do Corpo de Bombeiros do estado do Maranhão. A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira. Dos 7 mandados de prisão preventiva, 6 foram cumpridos. No Recife, foram 4 mandados expedidos, 2 deles para alvos que já estão no cotel, decorrente da primeira investigação da operação em novembro do ano passado. Os outros 2 presos foram localizados dentro de casa, um em Boa Viagem e outro na cidade de Jaboatão. No Maranhão, foram presos o ex-comandante do Corpo de Bombeiros e um tenente também da corporação. De acordo com as investigações, os oficiais e os empresários mantinham um esquema onde superfaturavam licitações para compras de materiais para ajudar municípios atingidos pela cheia que atingiu Pernambuco e materiais para as cidades atingidas pela seca no Maranhão. O grupo, além de superfaturar, não executava o contrato e não entregava a mercadoria. O chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado, Renato Madsen, afirma que o contrato licitatório partiu do estado de Pernambuco, articulado por um lobista que já havia sido preso na operação anterior. É o mesmo grupo econômico que atuava aqui no estado de Pernambuco, né, onde se identificou que tiveram uma oportunidade de fazer esse desvio de recurso público também por intermédio de contratos firmados com o governo do estado do Maranhão. Por intermédio de um lobista, né, vinculado a esse grupo econômico, eles ofereceram essa adesão a um contrato já firmado aqui com Pernambuco, uma adesão do estado do Maranhão a esse contrato, e aí conseguiram desviar mais recursos públicos. O dinheiro desviado era acreditado pelos militares do Corpo de Bombeiros na conta da empresa fornecedora investigada. Um operador se encarregava de transferir a quantia. Foram diagnosticados alguns favorecimentos ali, dinheiro depositado na conta deles, principalmente, justamente nessa época onde houve essa contratação. E principalmente na medida em que o grupo econômico faturava, né, em cima dos contratos firmados com o estado do Maranhão, esses servidores públicos também recebiam dinheiro diretamente nas suas contas. 9 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos nos 2 estados. De acordo com a PF, o desvio de verbas dos cofres públicos chega a mais de 10 milhões de reais. Juliana Oliveira para o Bandeira 2. Jovem é morto no Salgadinho de Olinda com disparos de arma de fogo. Desconhecidos assassinam rapaz a bala no bairro do Ibura. Jovem é abatido a tiros de revólver em São Lourenço da Mata. Rapaz assassinado a bala na Vista Alegre do Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Nas últimas 24 horas foram registrados 15 homicídios no estado de Pernambuco. 15 pessoas foram mortas, 7 no interior e 8 no Grande Recife. Do dia 1º de janeiro até agora em todo o estado de Pernambuco, este ano já foram registrados 545 homicídios, 545 pessoas foram mortas, 279 no interior e 266 no Recife e região metropolitana. Também durante as últimas 24 horas, registrados 7 assaltos a coletivos, 7 ônibus assaltados de ontem para hoje. Nas proximidades da antiga fábrica Yolanda e Afogados, ônibus da Metropolitana fazia a linha dos Carneiros. Foi um só suspeito armado de revólver. Ele levou da renda R$272 e o celular da cobradora. Na rua 21 de abril, ainda naquela região, no bairro da Mangueira, ônibus da Metropolitana que fazia a linha Mangueira. Um só suspeito roubou cerca de R$200 da renda. Na rua Antônio Macário, em Afogados, ainda naquela região, um ônibus foi assaltado, mas logo em seguida o suspeito foi preso por
foram policiais durante a Operação Transporte Seguro. Paulo José da Silva Cruz, 23 anos, ele mora na rua Maria Eduarda, comunidade Dancindez, no bairro da Ibiribeira. Ele ainda tentou correr, pulou o muro lá, mas acabou agarrado, foi encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado. Na BR-101 Sul, em Pontezinha no Cabo, ônibus da empresa São Judas Tadeu fazia a linha T em Cabo Cajueiro Seco, nas proximidades do viaduto Capitão Temudo, na comunidade de Iracabanca, bairro de São José. Ônibus da Borborema, linha PA15, Boa Viagem, só os passageiros roubados. Na Avenida Bibiribe, no Porto da Madeira, ônibus da Globo, linha Bibiribe Derby, também só os passageiros roubados. E nas imediações da Funés, em Olinda, ônibus da empresa Cidade Alta, linha Rio Doce PA15, também foram só os passageiros roubados. 7 registros de assaltos a ônibus foram feitos de ontem para hoje, 57 neste mês de fevereiro, e durante todo o ano, desde o dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados em todo o estado 307 assaltos a coletivos. José Ramos da Silva, de 46 anos, residente no Engenho Macapazinho, em São Vicente de Ferrer. Ele morreu num acidente na PE-89, em frente à fazenda Canabrava, lá em São Vicente de Ferrer. Colisão entre a motocicleta que ele conduzia e uma caminhonete Fiat Toro. Antônio José da Silva, de 38 anos de idade, residente na rua do Umbuzeiro, em Caruaru, faleceu aqui no Hospital da Restauração, para onde havia sido trazido em estado muito grave, vítima de um acidente de motocicleta. O ajudante de pedreiro Roane Nunes da Silva, de 28 anos de idade, residente na rua Frei Miguelinho 729, no Janga, em Paulista, ele foi baleado no campo do Botafogo, lá no Janga, por 2 elementos numa bicicleta que queriam pegar um amigo dele, um tal de Felipe. O Felipe conseguiu escapar. A Roane foi socorrido no Hospital Miguel Arraes, em Paulista. O Erlen Edron Lira de Melo, de 19 anos, residente na Avenida Chapada do Bararipe, comunidade Jardim Monteverde, no Ibura, foi baleado pertinho da residência dele por ocupantes de um carro Siena Prata e foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Moisés da Silva Lindolfo, com 46 anos, residente na Rua 2, em Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi baleado na oficina mecânica dele, oficina do Costa, lá em Gaibu, no Cabo, por um elemento desconhecido, e foi levado para o hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Fidel Sá Queiroz Cordeiro, residente na Rua Tenente Ribeiro, no bairro do Prado, em Pesqueira. Ele foi brutalmente espancado durante um desfile de um bloco de carnaval lá na Praça Renascença, em Pesqueira, e foi socorrido no hospital local, sendo em seguida removido aqui para o Hospital da Restauração. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Matheus Pereira Torres, que reside na Rua da Serra, no bairro São Geraldo, em Arco Verde. Ele foi agredido a socos, pontapés e bala por elemento desconhecido, levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Cleivson Roberto Carvalho da Silva, residente na Rua Mimoso, no bairro do Jordão, deu entrada aqui no HR bastante machucado, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Sérgio Clemente da Silva, residente na Rua Marquês do Pombal, em Santo Amaro. Ele foi agredido a socos e pontapés pertinho da residência dele por desconhecidos e deu entrada na emergência aqui do HR. André Luiz dos Santos Lima, 32 anos de idade, residente na Avenida Barreto de Menezes, em Marcos Freire, no Jaboatão dos Guararapes. Este sofreu queimaduras pelo corpo debaixo do viaduto lá em Prazeres. Ninguém informou quem ateou fogo nele nem os motivos, e ele foi trazido aqui para o HR. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Claudemir José da Silva, que mora na Praça Jorge Coelho da Silveira, no centro, em Amaragi. Ele foi agredido a bala por elementos desconhecidos, levado para o hospital local e em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Albino Ferreira, que reside no bairro de São José, deu entrada aqui no HR, também vítima de um brutal espancamento que aconteceu pertinho do mercado de São José. Ninguém informou quem bateu nele nem os motivos, e ele foi socorrido aqui no HR. Elementos armados numa caminhonete Ford Ranger preta assaltaram na BR-101 Norte, em Itapsuma, um caminhão com uma carga de bebidas avaliada em R$89 mil. Além das mercadorias, os criminosos roubaram também os pertences do motorista.
Um idoso de 62 anos havia sacado R$2.200 de uma agência bancária no centro em Igaraçu, e ao chegar no veículo dele pertinho da residência, foi abordado por 2 homens armados numa motocicleta que roubaram a grana dele. Um casal foi detido tentando cometer um furto em um supermercado no bairro de Casa Caiada, em Olinda. Leonardo José da Silva, de 41 anos, residente na rua Capim Flecha, na cidade de Tabajara, em Olinda, e a mulher Jusicleide Ferreira Moreira, de 30 anos. Os dois foram encaminhados à central de plantões da capital, onde foram autuados. 2 homens armados de revólveres numa motocicleta assaltaram as lojas americanas da Avenida Dr. Francisco Corrêa, em São Lourenço da Mata, e roubaram 24 celulares. 2 homens armados também numa motocicleta assaltaram o posto de combustível Cacheado, localizado na Avenida Transnordestina, no bairro João de Deus, em Petrolina, e roubaram R$1.116. Um rapaz de 35 anos de idade, motorista do aplicativo Uber, foi assaltado na rua Cosme Viana, em Afogados, por 2 homens armados numa motocicleta que roubaram os pertences dele e também dinheiro, cerca de R$200. Maria Mara dos Santos, que mora na primeira travessa da ladeira da igreja em Jaboatão dos Guararapes, foi esfaqueada numa parada de ônibus na BR-101 Sul, em Prazeres, por um marginal que roubou a bolsa dela, com ferimentos no ombro e no braço. Maria Mara dos Santos foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA da Ibiribeira. Davidson George dos Santos, que mora na rua Santa Luzia, em Tiúma, São Lourenço da Mata, foi socorrido aqui no Hospital da Restauração, muito machucado, vítima de um acidente de carro, um capotamento. Gilvan Lucas da Silva Alves, residente na primeira travessa do campo, no bairro da Ibiribeira, ele foi atropelado na Avenida Bibiribe por um carro não identificado e ficou muito machucado, sendo trazido aqui para o Hospital da Restauração. José Humberto Luna Braga de Melo, residente na Avenida Dona Maria José do Amaral Leite, em Candeias do Jaboatão dos Guararapes, trafegava numa motocicleta e se envolveu num acidente com ônibus na Avenida Maria Irene, no Jordão Baixo. Muito machucado, José Humberto Luna Braga de Melo foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Natália Priscila da Silva Lacerda, residente na Avenida Caxangá, no bairro da Caxangá, sofreu um acidente de motocicleta lá na Caxangá e ficou muito machucada, sendo trazida para a emergência aqui do Hospital da Restauração. Jeová Constantino da Silva, residente na Avenida BR, no centro, em Cachoeirinha, foi atropelado por um carro não identificado, e no momento do acidente ele pedalava a bicicleta e ficou muito machucado, sendo trazido para a emergência aqui do HR. Marcondes Regis do Nascimento, residente no Córrego Deodato, em Água Fria, ele sofreu ferimentos, vítima de um acidente entre a moto que ele estava e um carro, e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Cláudio Roberto, residente em Goiânia, sofreu ferimentos num acidente de carro, um capotamento, e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Jovem é morto no Salgadinho de Olinda com disparos de arma de fogo. Rubens Santos da Silva, de 25 anos de idade, ele foi morto com vários disparos de arma de fogo na rua da Fábrica de Velas, no bairro do Salgadinho, em Olinda. Os suspeitos do crime, Felipe e Mago, são primos de um tal de Duda, e esse Duda está internado no Hospital Miguel Reis com um tiro no olho, vítima de bala, e esse atentado atribuído justamente ao Rubens e o irmão do Rubens, um tal do Sorriso. Teria sido uma vingança. O corpo de Rubens Santos da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Desconhecidos assassinam rapaz a bala no bairro do Ibura. Elementos que ainda não foram identificados assassinaram a bala ontem no final da tarde por volta das 5h30 na rua Rabelo, na comunidade da UR5, bairro do Ibura. Leonardo Lucas da Silva, um rapaz com 32 anos de idade que morava lá na segunda travessa da rua Rabelo, número 84. A única informação é de que a vítima seria viciada em drogas. O corpo do rapaz foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e tiras da Força Tarefa do DHPP. Jovem é abatido a tiros de revólver em São Lourenço da Mata.
Ivaldo Claudino da Silva, um jovem com 18 anos, residente na Rua do Corte, perto do cemitério em São Lourenço da Mata. Ele foi abatido com disparos de arma de fogo ontem por volta das 5 horas da tarde, na Rua Apolônio Silva Júnior, no bairro de Tiúma, lá em São Lourenço. Crime praticados por elementos desconhecidos. No momento em que foi assassinado, Ivaldo estava carregando tijolo, estava trabalhando. Informações dão conta de que ele seria viciado em maconha. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, tiras do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Rapaz assassinado a bala na Vista Alegre do Jaboatão dos Guaranapes. Ivanilson Silva dos Santos, um rapaz com 33 anos de idade, profissão não informada, residente na Rua João Ramalho, no bairro da Vista Alegre, em Jaboatão dos Guaranapes, foi assassinado a bala ontem à noite pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele seria viciado em drogas e já havia vendido entorpecentes para um traficante, um tal de Berg, e que ele não havia pago o dinheiro do tráfico de drogas ao tal do Berg. A polícia vai investigar para saber se esse Berg tem ligação com o crime. O corpo de Ivanilson Silva dos Santos foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo no Comando Geral, fim de semana.